Olá, meus amores! Hoje a professora vem com uma aula de matemática para ensinar e aprender junto com vocês sobre o que é a metade e o que é a terça parte. Vamos lá? Para achar a metade, separamos em duas partes iguais. Veja o exemplo. Se eu preciso saber qual é a metade de algum número, posso dividi-la por 2. A metade é cada uma das partes do resultado. Quando corto uma laranja ao meio, cada uma dessas partes é uma metade. Observe, tem uma laranja inteira. Eu dividi ela ao meio. Então, eu tenho duas partes da laranja agora. Tenho uma maçã, dividi ela ao meio. Ficou a metade. Então, eu tenho duas partes da maçã, porque eu dividi ela ao meio e deu a metade aqui. O todo é a metade. O que é um todo? É a metade. Esse é chamado de todo, um inteiro. Se eu tenho alguma coisa que esteja inteiro, eu tenho um todo. E cada uma de suas metades é representada por um meio, 1/2, que se lê um meio ou a metade. Por exemplo, eu tenho uma laranja inteira, então eu tenho um todo de uma laranja. Se eu corto ela ao meio, eu tenho somente a metade. Olha aqui embaixo, eu tenho as duas metades de uma laranja, então eu tenho duas partes de um inteiro, tenho duas partes da laranja. Observe o exemplo. Eu quero saber qual é a metade de 8. Para mim saber, eu vou dividir esses 8 laranjas em 2 grupos. Eu vou colocar 4 nesse grupo e 4 nesse grupo. Se eu contar elas, vai dar 8. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 laranjas, porque eu somando 4. Na adição, eu posso somar 4 com mais 4, que eu vou ter o resultado, 8. Ou eu posso ir na multiplicação também. Eu posso pegar esses 2 grupos de laranja. Eu tenho 2 grupos de laranja e posso multiplicar por 4, porque em cada grupo eu tenho 4 laranjas, né? Então, eu vou ter o resultado também 8. Então, a metade do número 8 é 4, porque eu tenho 8 laranjas e eu dividi ela no meio e deu 4 para cada um. E para achar a terça parte, separamos em 3 partes iguais. Aqui eu tenho, meus queridos alunos, o Vitor, a Maria Vitória e o Lucas. Eu tenho uma pizza, eles todos querem comer da pizza. E eu quero dividir a pizza com eles de maneiras iguais, que eles comam pedaços iguais. Então, eu vou dividir ela em 3 partes, porque eu tenho 3 alunos para comer essa pizza. E cada parte que eles comer da pizza vai ser uma parte, 1/3. Então, o Lucas vai comer 1/3, a Maria Vitória vai comer outro terço e o Vitor vai comer o outro terço da pizza. Então, eu dividi o meu todo, né, em 3 partes iguais para cada um dos meus alunos. Pense junto com a professora. Marta separou 6 laranjas em 3 grupos de 2. Ela tinha 6 laranjas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ela dividiu essas laranjas, ela separou em 3 grupos, sendo que ficou a mesma quantidade nesses 3 grupos. Ela fez um grupo, o outro grupo e outro. E dentro de cada grupo, ela colocou 2 laranjas. Então, se eu for colocar na adição, eu vou somar 2 com mais 2 com mais 2. Porque se eu somar 2 com 2, 4, com mais 2, 6. Eu vou ter
6 laranja. Ou eu posso ir também para multiplicação. Eu posso pegar os meus 3 grupos e multiplicar por 2, que é a quantidade que tem em cada grupo, sendo 3 vezes 2, que nós já sabemos que 3 vezes 2 é 6. Então, dá 6 laranja. Digamos, então, que 2 é a terça parte de 6. Aqui agora vai algumas atividades para vocês copiarem no caderno e completar. Primeiro, registre o número de figuras no primeiro quadrado, pinte a metade das figuras e registre o número no segundo quadrado. Aqui vocês vão contar a quantidade de cenoura. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vocês vão pintar a metade. Digamos que vocês têm 2 coelhos e vocês têm que dar a mesma quantidade de cenoura para cada um deles. Vocês vão colocar aqui o número 9 e aqui vai colocar quantos deu para cada coelho. A metade, você dividiu ao meio. Quantas cenouras deu para cada coelho? E vai registrar o número aqui. Assim vocês vão fazer aqui com os morangos, com as uvas e com as maçãs. No número 2, a terça parte de morangos. Aqui eu tenho 18 morangos. Tá pedindo para vocês pintar a terça parte de morangos. Qual será a terça parte de 18 morangos? Basta, como na aula que nós vimos lá atrás, vocês podem somar na adição. Dividir eles em 3 grupos, porque quando eu falo terça parte, é 3 partes iguais. 3 com mais 3, 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 que vai dar igual a 18. Ou posso ser na multiplicação 3 vezes 6, que também vai dar 18, tá? Mas vocês só pintam a terça parte. Assim vocês vão fazer com a terça parte dos cachorrinhos, vão pintar a terça parte dos cachorrinhos. Aqui vocês vão pintar a metade das abóboras e aqui você vai pintar a metade dos picolés, sendo que fica partes iguais aqui, né, na metade, partes iguais pintada e a outra parte sem pintar, mesma quantidade, tá bom, meus amores? Um abraço para vocês e até a próxima aula.